o peso do ouro. Vamos ler a palavra de Deus para nossa edificação no livro de 1 Reis, capítulo 10, os versos 14 a 29, que é um texto que narra a riqueza e a glória do rei Salomão, mas dando indícios de uma crítica a tudo que estava acontecendo. Já há aqui alguns sinais de que a riqueza de Salomão estava sendo contaminada. Diz assim a palavra de Deus: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono ao alto era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bugios, que são macacos, e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente: objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu às cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedro em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amém. Nessa noite eu quero trazer uma exposição desse texto com o tema: o peso do ouro na nossa vida. Hoje eu quero falar sobre a glória contaminada de Salomão, o peso do ouro na vida dele e como essa glória, essa riqueza contaminada aponta para uma riqueza melhor que os filhos de Deus devem buscar. Os capítulos 9 e 10 de 1 Reis
são como fazer uma viagem de campo para observar a grandeza de uma cidade, ou de um apartamento, ou de um prédio. Lemos sobre as cidades que Salomão construiu e a enorme quantidade de ouro que ele acumulou. Também lemos sobre o encontro fascinante com a rainha de Sabá, nos versos anteriores. No entanto, a história se move da era de ouro de Salomão, da sua grandeza, da sua glória, para as suas consequências devastadoras e uma breve declaração de sua morte lá no capítulo 11. Então a história se move de uma era de ouro para uma sepultura fria, rapidamente. Isso no capítulo 11, onde nós temos um simples relato. Nós temos da morte, da sua sepultura, depois de falar sobre os seus pecados e as consequências devastadoras. Lemos sobre o ouro maciço, a sua sabedoria incomparável, e então terminamos num túmulo frio. Salomão é um paradoxo. Aqui vemos como ele conduziu a nação à era de ouro, paz, prosperidade, comércio lucrativo e um templo magnífico. Mas também levou a mesma nação ao declínio e a preparou para o colapso e até mesmo para o cativeiro futuro. O ouro pesou muito, mas negativamente, na sua vida e no seu reino. Este relato da riqueza e da glória de Salomão começa com a expressão: e era o peso do ouro. Peso é aquilo que é medido numa balança. O nosso dinheiro hoje não é pesado em balança, mas é contado em reais. Todas as riquezas que vemos neste mundo passam. Quando virmos a prosperidade material de alguém ou a sua fama, devemos nos lembrar que tudo isso passará muito em breve. E eu acho que essa é a intenção do autor de Reis, que, como nós sabemos, deve ter sido o profeta Jeremias, no contexto do cativeiro da Babilônia, quando Nabucodonosor destruiu praticamente tudo isso, roubou, saqueou o ouro de Salomão e levou para a Babilônia. O Salmo 73, 1 a 3, fala um pouco sobre isso. Com efeito, Deus é bom para Israel, para os de coração puro. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Mas neste salmo houve um lampejo de realidade, porque do 16 ao 20 do Salmo 73, nós vimos que esse salmista atentou-se para o fim dos perversos e por isso ele parou de desejar e invejar o ouro dos perversos. Salomão se tornou um homem muito rico. Os problemas aqui narrados são muitos, mas o jeito de um texto narrativo anunciar a sua mensagem é diferente de outros gêneros literários. Eu quero mostrar aqui que, na verdade, há uma crítica, sim, a Salomão nessa narrativa da riqueza de Salomão. Deuteronômio 17, a lei de Moisés, fala como o rei deve viver e governar. E Salomão não obedeceu esses mandamentos. Em vez de seguir a lei de Deus, ele adquiriu muitos cavalos para si, enviou o povo de volta ao Egito, porque o povo tinha saído do Egito, voltou a comprar coisas, caravanas e caravanas de judeus iam para o Egito negociar. Ele adquiriu muitas esposas, conforme está no capítulo seguinte, e adquiriu grandes quantidades de prata e ouro, o que era proibido para o rei, Deuteronômio 17, 16 a 17. Além disso, lemos que Deus queria que o rei não tivesse seu coração exaltado acima de seus compatriotas. Deuteronômio 17 e 20. Enquanto Deus prometeu abençoar Salomão com riquezas, Salomão tornou-se um rico insensato, que acumula tesouros para si em vez de ser rico para com Deus. Uma ideia que nós temos na parábola de Jesus em Lucas 12, 13 a 21. E observe como Jesus menciona Salomão no versículo 27 de Lucas 12. Por mais rico que fosse,
Salomão não se vestiu como os lírios no campo, que não fiam e nem tecem, disse Jesus. E no versículo 15 de Lucas 12, Jesus disse: cuidado e vigie contra toda ganância, porque a vida de uma pessoa não está na abundância de seus bens. Então essa riqueza começou como uma bênção, mas Salomão, não era responsável por ela e desejava mais e mais. No final de sua vida, ele escreveu: quem ama o dinheiro nunca se contenta com dinheiro, e quem ama a riqueza nunca se contenta com renda. Isso também é fútil. Eclesiastes 5, versículo 10. Na verdade, Salomão tinha os prazeres desta vida. Eclesiastes 1, 2 diz que tudo que os seus olhos desejaram, ele adquiriu. Mas ele acabou dizendo que o mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12, versículo 13. Paulo, meus irmãos, fornece alguns ensinamentos importantes sobre a riqueza na nossa vida na sua carta primeira a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10 e 17 a 19, que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Veja que o apóstolo Paulo não diz que os ricos se afogam, mas ele diz os que querem ficar ricos. Isso é interessante, porque o peso do ouro no nosso coração não é um problema só para os ricos. O ouro pesa também naqueles que são pobres avarentos, que desejam coisas ilícitas, ou querem ficar ricos a todo preço. Eles também têm um coração sobrecarregado com a riqueza deste mundo. E Paulo continua: porque o amor do dinheiro é raiz, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E Paulo continua, 1 Timóteo 6, 17 e 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eu creio que Salomão começou a quebrar todos esses princípios que o apóstolo Paulo fala aqui. Por quê? Porque Salomão começou a adquirir cada vez mais riquezas para o seu engrandecimento, à custa do suor e lágrimas e sangue de pessoas. Ele começou mesmo a usar trabalho forçado para se enriquecer cada vez mais. Começou a passar em cima dos princípios da sobriedade e da humildade que Deus esperava de um rei para o seu povo. Apesar do desejo pessoal e desordenado de Salomão por ouro, a riqueza do seu reino, meus irmãos, nos lembra do futuro reino do Messias. E isso eu quero também trazer aqui, que essa palavra, ela foi colocada aqui para nos fazer desejar uma riqueza melhor do que a riqueza que Salomão ajuntou. Algo melhor do que o peso do ouro. Esse texto foi colocado aqui para nós pensarmos na riqueza do rei Messias. Isaías 60, versículos 5 a 9, numa profecia clara sobre o futuro reino de Jesus Cristo, o Messias, Isaías profetiza: a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão louvores do Senhor. Certamente as terras do mar me aguardarão.
Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Isaías usa imagens de uma caravana árabe trazendo grandes quantidades de ouro, camelos em repouso sobre o solo como moscas. É claro que essas coisas são símbolos da riqueza do Oriente, usados pelos sábios que trouxeram, por exemplo, os presentes ao menino Jesus para cumprir parcialmente essa profecia de Isaías. Isaías tinha profetizado que esses povos trariam ouro e riqueza para o Messias. Não quer dizer que os judeus são uma raça superior, a qual as nações devem se prostrar. Mas esse texto quer dizer que Jesus Cristo, o Rei dos judeus, é digno de receber a honra e a glória de todas as nações. É isso aí. Jesus merece o nosso louvor e as nossas ofertas de gratidão. Em Apocalipse 21, 24 e 27, nós vemos que os reis da terra trarão a sua glória para a Nova Jerusalém. Mas apenas aqueles escritos no livro da vida do Cordeiro entrarão lá. A glória de Salomão é magnífica em muitos aspectos, mas a sua glória foi incompleta, de curta duração e, pior, contaminada por idolatria e pecados do coração. Ele e outros podem ter pensado que ele estava no auge do seu reinado, mas ele não se importava com a sua alma de forma adequada. Sua falta de atenção à sua vida espiritual o levou à queda do capítulo 11 de 1 Reis. De modo que o ouro pesou muito, mas pesou negativamente na sua vida. E aí eu faço uma pausa para perguntar a você, antes de nós entrarmos na exposição do texto, de que forma o dinheiro, a fama ou a riqueza, ou as coisas, os bens, têm pesado na sua vida? Tem sido um peso para você? Eu pergunto isso para os que têm coisas. As coisas que você vem adquirindo ao longo da vida, têm sido um peso para você? Elas têm sufocado a sua alma? Têm minado a sua fé? E pergunto também para aqueles que não têm essas coisas, que passam necessidade. De que forma o ouro tem pesado na sua vida? Tem deixado você ficar sem dormir porque você não tem um carro, não tem uma casa, não tem um salário bom, trabalha para mal para comer e se vestir? Mas a palavra de Deus diz que tendo com que comer e nos vestir, estejamos contentes. E veja mais. Quando Jesus foi falar da riqueza de Salomão, ele disse: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que não fiam e nem tecem. Ou seja, Deus supre de glória e honra do seu jeito, da sua maneira, os filhos que confiam nele. Então você não deve ter inveja de Salomão. A riqueza de Salomão foi colocada aqui para você olhar para tudo isso e falar assim: eu preciso de uma riqueza melhor. Eu preciso de um ouro melhor. Eu preciso da verdadeira riqueza que eu encontro somente em Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Vamos então analisar, em primeiro lugar, o tesouro nacional. De que forma o texto descreve o peso do ouro na vida de Salomão? Em primeiro lugar, ao descrever o dinheiro do seu tesouro nacional. Esse texto ele descreve então a glória humana do rei Salomão e como ninguém o superou, como esse homem ficou muito rico. A palavra ouro é mencionada 10 vezes nestes versículos. 10 vezes a palavra ouro aparece aqui. O narrador bíblico quer que você fique muito impressionado com toda essa riqueza, mas ela deve ser considerada no contexto bíblico adequado de que toda riqueza material passa rapidamente e que o ouro facilmente pode se tornar um ídolo no nosso coração. Então, pesando o ouro de Salomão. Uma forma de medir
a riqueza desse rei é medir o seu ouro. E isso está no começo deste texto. 1 Reis 10, 14 a 15, diz que o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. A Bíblia NVT diz que a cada ano Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, ou seja, quase que 23 toneladas e meia, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. Eu fiz uma pesquisa no Mercado Livre no dia 21/8 de 2020 agora, essa semana, e eu achei uma barra de ouro puro, 24 quilates, 1 quilo de ouro, no valor de R$ 389.040. Neste valor, Salomão então recebia em ouro o equivalente a 9.064.632.000 reais em ouro. Que tal receber uma fortuna dessa por ano? Mas a questão é que isto era só um tipo de renda. O ouro de Salomão é mostrado em outros lugares como muito mais do que isso, afora os outros tipos de ouro que chegavam o tempo todo por causa do comércio externo e também local, além do ouro que o seu pai, rei Davi, acumulou, o ouro específico para ser usado no templo. Mas eu quero chamar a sua atenção como é que a literatura bíblica é rica em detalhes e audaciosa. O narrador bíblico fez questão de dizer que Salomão recebia não 667, não 665, mas exatamente 666 talentos de ouro. Além disso representar uma grande quantia, como eu disse, mais de 23 toneladas de ouro, pode ser que esse número redondo, 666, aponte para algum simbolismo negativo. Por que isso? Porque o número 7 sempre é usado na literatura bíblica como um número perfeito, o número 7. Mas o número 6 é o número da imperfeição. Em termos da teologia bíblica posterior, o livro do Apocalipse vai atribuir esse número 666, por exemplo, ao número da besta, por ser um número de homens, portanto, imperfeito, em contraste com o 7, um número perfeito. Será que o narrador estaria apontando aqui algum problema, uma grande ênfase humana, uma imperfeição na vida de Salomão? Outra forma de descrever a riqueza de Salomão é descrever o seu palácio, parte B. No versículo 16 e 17, nós temos a descrição do seu palácio. Há uma descrição aí dos escudos e depois do 18 ao 20 do trono. Hoje nós guardamos ouro em barras. E essas barras de ouro, elas ficam em bancos, em cofres, coisas desse tipo. Mas, naquela época, eles faziam escudos cerimoniais. E esses escudos tinham a finalidade de impressionar o visitante. Porque eles podiam guardar isso. Tanto que o sujeito resolve fazer escudos com ouro. Mas não é pouco ouro. Veja bem. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido. Cada um pesando 7,2 quilos de ouro puro. Também fez 300 escudos menores de ouro puro batido, cada um pesando 1,8 quilos. Quase 2 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. O trono, 18 a 20. O trono era provavelmente de madeira adornada com marfim e revestido de ouro puro. Havia 6 degraus e um encosto arredondado, uma escultura de leão de cada lado. Também havia outros 12 leões, um de cada lado
dos degraus. Estes leões eram o símbolo da tribo de Judá, conforme Gênesis 49, 9 a 10, porque Salomão era filho de Davi e Davi era da tribo de Judá. Em talhes em marfim, marchetado de ouro, tem sido encontrado nos palácios reais da Síria em Nimrod. O desejo de Salomão por móveis e edifícios da melhor qualidade consistia em um fardo para os seus súditos, conforme está no capítulo 12, versículo 4, a seguinte: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Aqui é uma palavra ao Roboão, filho de Salomão, dizendo: o teu pai nos obrigou a trabalho forçado. Versículo 20. Diz que nenhum trono em todo o mundo se comparava ao trono do rei Salomão. Então Salomão usou a grande arrecadação de tributos e impostos, o que pesava gravemente sobre o seu povo, para sustentar um estilo de vida por demais extravagante e claramente à custa de suor, lágrimas e sangue do seu próprio povo. É isso que o narrador está querendo dizer. As consequências futuras disso é que o reino de Judá vai cair também como caiu o reino do norte. O filho de Salomão aumentou essa cobiça e essa maldade. O peso do ouro, que já pesava bastante no coração de Salomão, vai ser ampliado no coração de seu filho, e isso vai permitir o primeiro racha das tribos. 10 tribos vão se separar do reino de Judá e vão formar a tribo do norte, o reino de Israel. Outra forma de medir a riqueza de Salomão, o ouro de Salomão, tem a ver com os utensílios, taças e utensílios do seu palácio. Todas as taças, versículo 21, de que se servia o rei Salomão para beber, eram de ouro, e também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Toda essa riqueza levou à desvalorização impressionante da prata, que passou a valer quase nada naqueles dias. Mas nós podemos medir a riqueza de Salomão ainda com mais um detalhe aqui: a frota do rei e o seu sucesso no comércio exterior. Versículo 22. Salomão usava a frota do rei de Tiro, rei Irão, grandes navios marítimos que chegavam até Tarsis e vinham carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Uma vez a cada 3 anos, esses navios vinham. Era o tempo necessário para eles irem, fazerem as trocas, né? Naquela época não havia cartão de crédito. Os navios saíam do reino de Salomão, cheios de mercadorias. Essas mercadorias eram trocadas lá por ouro, por coisas preciosas, e eles vinham então carregados de sair. Eles demoravam 3 anos para fazer esse percurso todo, ao longo da costa da Arábia, da Índia ou da África, de onde artigos de luxo eram comprados e o retorno era no 3º ano. Alguns estudiosos chegam a achar que esses navios grandes de Tiro, porque esse rei Tiro era conhecido pela sua grande habilidade de navegação, alguns acham que esses navios chegaram mesmo até aqui na América e ele teria comprado macacos da Amazônia, né? Aí fica a especulação para cada um. E aí vem a conclusão no verso 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Este foi o peso do Salomão. Uma bênção prometida a ele por Deus acabou sucumbindo em uma bênção contaminada
por causa do peso do ouro na sua vida. A Era Dourada. Então, como vimos, essa descrição toda da riqueza de Salomão é para mostrar que o reino de Salomão chegou no auge. Agora, é importante sabermos como é que a Bíblia avalia esses dias de glória sem precedentes. Como interpretar todo o seu ouro? Quais as implicações espirituais disso? E das coisas boas materiais da vida também que nós recebemos de Deus. Como nós podemos olhar tudo isso do ponto de vista geral das Escrituras? Em primeiro lugar, meus irmãos, o ouro é bom e pode expressar a glória de Deus, sim. No contexto da criação boa e santa de Deus, Gênesis 2, 11 a 12, é dito que o ouro é bom. E podemos dizer o mesmo de outros minerais preciosos. Gênesis 2, 11 a 12. Ele diz que o ouro dessa terra é bom. Há centenas de referências ao ouro nas Escrituras, e quase sempre há uma descrição positiva ao seu esplendor durável, um tesouro valioso. É uma dádiva da graça de Deus na criação e um dos motivos para o louvor e a glória de Deus. Ele diz em Ageu 2,8: meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A qualidade gloriosa deste material explica o seu grande uso nos templos para adoração a Deus. O tabernáculo de Moisés tinha seus lugares santos revestidos de ouro. O mesmo aconteceu com o templo de Salomão. Assim, o ouro é um instrumento adequado para expressar a glória e a majestade de Deus. Em segundo lugar, na revelação das Escrituras, nós devemos avaliar o ouro da seguinte forma. O ouro é adequado para expressar a santidade e a glória das pessoas, não só de Deus. Homens de fama bíblica como Abraão, Gênesis 13, 2, José, Gênesis 41, 42, e Mordecai, Esther 8, 15, possuíam ouro. Uma noiva expressava sua beleza e pureza por meio de ouro, Salmo 45, 9 e 13. E o seu processo de refinamento para tirar a impureza é símbolo da mesma obra do Espírito de Deus na vida do crente. Jó 23:10, Malaquias 3:3 e em 1 Coríntios 3:12 é descrito como um bom material para construir sobre o fundamento espiritual que é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o ouro de Salomão foi o cumprimento de uma promessa de Deus para a glória do rei. O ouro foi usado aqui para expressar este momento de glória. 1 Reis 10, 23 disse assim: e assim o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo o procurava para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E cada um trazia um presente. Objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, ano após ano. No início do seu reinado, este rei pediu sabedoria a Deus. E Deus lhe prometeu uma bênção especial, riquezas incomparáveis. 1 Reis 3:13. Mas, posteriormente, no Salmo 72, que é o Salmo de Salomão, nós vemos que o próprio Salomão ora para que as riquezas das nações venham para ele, para que sejam usadas para acudir o necessitado e redimir a sua alma da opressão. Salmo 72, que eu vou ler para vocês, 10 a 16. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode o necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na tua terra abundância de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes.
seja a sua messe como o do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Vocês observam então que o próprio Salomão, no Salmo 72, que é o salmo dele, que ele escreveu, ele diz que o objetivo de toda a riqueza, de todo o ouro, de todos esses impostos, era para socorrer o fraco e o necessitado. Mas o ouro de Salomão foi contaminado por idolatria e passou a ser um peso em seu reino. Ele passou a explorar o fraco e o necessitado. O seu ouro foi usado para explorar as pessoas e até mesmo para fazer templos pagãos para suas mulheres pagãs e para satisfazer os ídolos do seu coração. É só você ler o capítulo seguinte, 1 Reis, capítulo 11. Vocês observem, quando Deus deu o ouro, Deus deu para que ele abençoe a vida das pessoas necessitadas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é quando a gente vê um irmão ou a irmã ficarem ricos. Ricos de piedade, de bondade, de graciosidade. De mãos abertas para socorrer os que precisam. Mas triste coisa é ver irmãos e irmãs, não ímpios, mas irmãos e irmãs, que vão crescendo em riqueza. E quanto mais crescem, mais exploram seus funcionários, mais achatam seus salários, mais dificultam as coisas, ao invés de abençoar. Foi isso que aconteceu com o rei Salomão. A riqueza, que era uma bênção de Deus, passou a ser um peso na sua vida e no seu reino. E foi por isso que Deus rasgou o seu reino. Não na metade, mas 10 tribos por 2. Ele só ficou com 2. E por fim Deus tirou as 2 também. E todo o ouro se perdeu. Isso pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Uma bênção que Deus nos dá tem que ser usada para os propósitos santos de Deus. Então, se você quiser saber para que tinha que servir os impostos e as riquezas de Salomão, ouça Salomão no Salmo 72. Mas ouça o que ele diz, mas não faça o que ele fez. Uma outra informação que nós podemos tirar, então, sobre o ouro na Bíblia, à luz do Salmo 72, que é o Salmo de Salomão, é que a nossa riqueza deve servir o reino de Deus e não ao nosso reino. Podemos interpretar que é legítimo orar a Deus para que nos dê riquezas úteis à glória do nome de Deus ao serem usadas para socorrer os necessitados. À luz dessa oração de Salomão, nós podemos dizer isso. E à luz da oração dele, em 1 Reis 3, as riquezas são bênçãos adicionais de quem tem a sabedoria bíblica. Mas não deve ser o alvo de nossas orações, se o objetivo for para o mero esbanjar pessoal. Tiago 4:3. Muitos de nós não param para louvar a Deus por ter recebido a sua própria era dourada. Então é assim que nós temos que avaliar a riqueza dos anos dourados, os anos do ouro de Salomão. Mas eu quero avançar mais neste momento. O ouro é um esplendor insuficiente para o sentido da vida. A Bíblia não diz só coisas boas sobre o ouro. A Bíblia diz também que ele é uma glória que passa. Devemos olhar para o ouro de Salomão, então, com cuidado e temor. Até quando o rei poderá desfrutar de todo este ouro? Há coisas mais valiosas do que o ouro na palavra de Deus. É triste que nesse momento o autor bíblico tenha que falar tanto de ouro quando ele poderia estar a falar de outras qualidades e virtudes desse grande rei Salomão. Há coisas mais valiosas do que o ouro. Por exemplo, a sabedoria. O ouro é menos valioso do que a sabedoria. Em 1 Reis 10, 23 a 24, junto com o ouro de Salomão, Deus tinha colocado nele a sabedoria. Deus tinha colocado sabedoria no seu coração. E o ouro não é tão precioso quanto a sabedoria. Provérbios 16:16 diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, a prata. No mesmo sentido, Jó se expressou. Jó 28, 15 a 17. Não se dá por ela, pela sabedoria, ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix,
nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Então a sabedoria é mais preciosa do que o ouro. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o ouro é menos precioso do que a palavra de Deus, que é a fonte da sabedoria, como reconheceu Davi, no Salmo 19:10, Salmo 119, 127. O apóstolo Pedro reconheceu a fé como mais preciosa do que o ouro perecível. 1 Pedro 1,7. O Evangelho, Jesus Cristo, a fé e a nossa salvação são coisas que encontramos na palavra de Deus. Todo o ouro do mundo não pode se comparar com o conhecimento de Cristo que temos na palavra de Deus. Palavra que Salomão começou a desprezar à medida que ia ficando rico. A terceira coisa mais preciosa é que o ouro é um péssimo Deus para nos dar segurança. A segurança é mais preciosa do que o ouro. Deles. Havia ouro no templo de Deus, mas também havia ouro nos templos pagãos. Hoje não somos tentados com imagens de divindades cobertas de ouro, mas somos muito tentados a adorar as coisas que o dinheiro pode comprar. As pessoas arriscam tudo para ter mais e mais. Mais dinheiro, mais carro, mais casas, mais joias, mais roupas, mais terras, ou mais cargos e poder. Cuidado! O Deus ouro, o Deus dinheiro, é menos precioso do que o Deus vivo e verdadeiro. Veja Jó 31, 24 a 25. Jó diz: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim eu negaria ao Deus lá de cima. Será que isso aconteceu com Salomão, irmãos? A resposta, infelizmente, é sim. E é exatamente isso que nós vemos no capítulo 11. O esplendor de Salomão é apagado por seu fracasso retumbante diante da idolatria. Salomão começou a perder tudo quando Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. 1 Reis 14, 25 e 26. Como disse Salomão em Eclesiastes 2, 18 a 19, é uma tolice gastar a vida e deixar as riquezas para um tolo. Seu pior pesadelo aconteceu. Seu filho Roboão fez que ele perdesse toda a sua riqueza. O reino foi dividido. Em questão de uma geração, tudo aquilo se perdeu. Por fim, eu quero falar nos versos 26 a 29 sobre o ouro de tolo e os cavalos e carros do rei Salomão. Esse texto diz que Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu às cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. 28 diz que os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150, e nas mesmas condições as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Sabe o que é isso? Tráfico de cavalos e carros. Salomão se tornou um mega traficante de coisa proibida para o rei de Israel, acúmulo de cavalos e reis. Mas ele não só trouxe para si, ele passou a traficar isso aí. Você já ouviu a expressão ouro de tolo? Pois é, talvez você não ouviu, mas ouro de tolo é uma expressão para se referir a algo que parece valioso, mas não é o que parece. Essa figura de linguagem vem de um mineral chamado pirita, ou pirita de ferro, que é o nome do disulfeto de ferro, que é o FeS2 na tabela periódica. Devido ao seu brilho metálico e à cor amarelo dourada,
ela recebeu também o apelido de ouro de tolo, porque parece um ouro. Para um minerador inexperiente, ele poderia ser enganado e sofrer o prejuízo. Bastante ironicamente, contudo, pequenas quantidades de ouro verdadeiro podem sim estar na pirita. De fato, dependendo da quantidade de ouro, a pirita aurífera, como é chamada, pode mesmo ser uma fonte valiosa do metal precioso. Mas esse minério pode conter também arsênio, níquel, cobalto e cobre. Temos aqui então os cavalos de Salomão, em associação com a sua grande riqueza. Isso foi colocado aqui, não foi à toa. Aos poucos, a confiança de Salomão em Deus foi migrando para sua própria segurança, seu exército e seus cavalos. Isso não nos deve surpreender, pois Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mateus 19, 24. Mas é impossível para nós, mas não é impossível para o Espírito de Deus. Se Deus quiser, ele pode sim salvar ricos. Isso comumente tem acontecido. Agostinho disse certa vez: o amor aos bens é uma espécie de armadilha que enreda a alma e a impede de voar para Deus. Quer dizer, é um peso. O ouro pesa, mas pesa para baixo. Impede a alma de voar para Deus. Vejamos o que Deus tinha dito para Salomão. Em Deuteronômio 8, 10, 14, as Escrituras afirmam: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Há um limite para a nossa riqueza? Creio que sim. E Salomão deve ter passado desses limites. Deuteronômio 17, 16 e 17, nós temos um limite sobre o rei. Porém, este rei não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Quer dizer, há um limite. Não é que Deus proíbe, mas está dizendo: não multiplicará para si muito prata ou ouro. E aqui eu faço questão de dizer que é difícil saber quando o ouro é muito. Um bom limite é quando os nossos bens começam a assumir o controle da nossa vida. Não importa a quantia, mas como isso começa a pesar na nossa agenda, na nossa vida. Quando é que isso acontece na nossa vida? Poucos de nós percebem o momento exato quando o dinheiro começou a virar um ídolo, uma força central, uma força guiadora, impulsionadora da energia da vida, a fonte do prazer, a ocupação dos pensamentos, a dedicação escravizadora do tempo, um peso para a alma. Quando isso acontece, já estamos num estágio avançado de idolatria e de seus efeitos mortais sobre o nosso coração. O ouro de Salomão passou dos limites. Salomão se tornou um traficante de armas do Oriente Médio entre os egípcios e sírios. Ele importava cavalos, carros, pagando pouco e vendendo muito mais caro. Pagava preço de custo e vendia por preços exorbitantes. Isso pode ser visto nesse texto e em outros textos. Mas o incrível é que mais tarde estas armas, estes carros e estes cavalos traficados por Salomão foram usados para atacar o próprio reino de Salomão. 1 Reis 14, 25 a 26. Você já pensou como é que é a idolatria?
Salomão nunca pensou que isso ia acontecer com o seu reino. Também 1 Reis 20, 1 a 43, 2 Reis 5, 1 a 2. Esses vizinhos, esses comerciantes se empoderaram com essas armas, com esses carros, com esses cavalos. E um dia eles atacaram o próprio Salomão. Aos poucos esse rei foi se desviando do foco de honrar e desfrutar a vida de comunhão e santidade com Deus. Ao comprar esses cavalos do Egito, ele estava exatamente atacando de morte a lei de Deus, que o proibia de fazer isso. Deuteronômio 17, 16. Não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. No capítulo 11, Salomão está falido, mas os sinais de sua queda já estão presentes no capítulo 10. Ele está focado demais em buscar ouro, traficar armas e a confiar nos seus cavalos e nos seus carros. Por isso tudo, esse texto foi preservado nas Escrituras para fazer você desejar um rei melhor do que Salomão. Para fazer a sua alma olhar não para Salomão, não para o seu ouro, mas para alguém sublime e mais glorioso do que Salomão. Jesus Cristo é mais glorioso do que Salomão. Em primeiro lugar, nós temos na própria Escritura Jesus falando sobre isso. Aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz assim em Mateus 6, 28, o próprio Jesus, que os que confiam nele, são mais preciosos, mais gloriosos e mais ricos do que Salomão. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O ouro de Salomão é menos glorioso do que a pequena fé de qualquer crente que busque em primeiro lugar o reino de Deus, pois este busca o reino de Jesus, que é maior do que toda a glória de Salomão. Hoje, meus irmãos, o que nos deve impressionar não é o ouro de Salomão, mas é o ouro da cidade santa no futuro. Seu ouro é verdadeiramente bom. As coroas dos crentes serão de ouro, Apocalipse 4:4. As suas ruas serão de ouro puro, Apocalipse 21:21. E toda a cidade será de puro ouro, Apocalipse 21:18. É para esta cidade que devemos trabalhar e ajuntar os tesouros aqui na terra, e não para as coisas que perecem. Pergunto a você novamente, depois de toda essa exposição, como é que está o peso do ouro na sua vida? Você gostaria de encontrar alívio e descanso no seu Salvador Jesus Cristo? Você gostaria de parar de olhar para Salomão com inveja e olhar para o rei Jesus, que não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas era mais rico do que Salomão? Você percebe a diferença entre os dois? O reino de Salomão caiu. O reino de Jesus é eterno, dura para sempre. Para este reino que ele te chama. É para ele, para Jesus, que você tem que olhar. Quero orar para você nesse instante, tanto para os que estão com peso, porque tem bastante riquezas, estão sendo sufocados, mas também quero orar por aqueles invejosos, gananciosos, mas que não tem nada, mas ficam invejando as coisas dos outros e também estão sufocados com o peso da riqueza dos outros. Vamos orar. Senhor Deus, diante desse texto tão avassalador, tão assustador, porque se o homem mais sábio dessa terra, depois de Jesus Cristo, não soube lidar com o ouro, ai de nós, ai de nós. Então nós confessamos nossos pecados, pedimos humildade, santidade, queremos olhar para a cidade santa, queremos olhar para teu Filho Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, sermos ricos de boas obras, de graça e bondade e de generosidade. Quero orar, ó Deus, para aqueles que o Senhor há de servir, dar riquezas e cargos importantes, que estes irmãos, que estas irmãs
aprendam a generosidade, a bondade, a distribuir as riquezas de Deus neste mundo, de acordo com a bondade do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, é assim que o Senhor age neste mundo. Nós somos meros administradores e distribuidores das suas riquezas neste mundo. Abençoe teu povo. Quero orar por aqueles que estão sem recursos nenhum, que estão precisando pagar contas amanhã, talvez com dificuldade para comprar comida, talvez desempregados, apavorados, sem um rumo na vida. Que eles possam observar que o Senhor cuida dos lírios do campo, dos passarinhos que voam, e cuida muito mais dos que confiam em Jesus Cristo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio no campo. Os homens de pequena fé são mais gloriosos do que todo o rei Salomão na sua loucura e volúpia pelas riquezas. Nos encha de fé, ó Deus, neste momento. Perdoa os nossos pecados. Se alguém, ó Deus, percebeu que está pecando nessa área, que o Senhor dê graça, confiança no perdão, arrependimento verdadeiro. E que nós possamos, ó Deus, honrar o Senhor com tudo que nós temos adquirido ao longo da vida. Em nome e para a glória do Rei Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado a você que me acompanhou. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você e a sua família. E até a próxima exposição das Escrituras, se Deus quiser. Amém.